Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma pequena colheita de maracujá e vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre essa importante frutífera. Comercialmente, o cultivo do maracujá é feito com uma série de cuidados. Várias tecnologias são empregadas. Utilizam-se variedades melhoradas, inclusive com a adoção de híbridos que têm maior produtividade. Os cultivos são normalmente adensados com muito mais plantas numa mesma área. Normalmente usam-se espaldeiras para suportar a planta. A espaldeira vertical é uma das mais empregadas. E além disso, utilizam-se adubação, podas, irrigação, controle químico de pragas e doenças e até mesmo a polinização é artificial, pois isso garante uma maior produtividade. Mas a gente está aqui para mostrar outra coisa, exatamente porque a gente não tem aqui um cultivo comercial e para mostrar para vocês que o maracujá, para atender às necessidades caseiras, domésticas, é uma cultura bastante simples. Então vejam que nós temos aqui uma planta que não recebeu qualquer trato cultural. Inclusive ela sequer foi semeada ou plantada. Nós não sabemos de que variedade se trata, ela simplesmente nasceu aqui, possivelmente trazida por passarinhos. O único cuidado que tivemos foi encaminhar a planta, que é uma trepadeira. Colocamos aqui uma madeira, nós tínhamos aqui um galho de gliricídio seco, e encaminhamos para que ela subisse nos pés de caju. Portanto, não é uma planta que recebeu qualquer cuidado, poda, adubação, inclusive sequer foi capinada. Vejam que o mato está aqui, a gente precisa de repente dar uma roçada aqui, mas vejam que a planta se desenvolveu de forma solitária. Então esse é o tronco da planta. E o interessante é que mesmo sem qualquer cuidado, essa planta tem nos dado uma produção bastante interessante que atende às nossas necessidades anuais. Então vocês observam que a planta ela vai crescendo, ocupa as partes mais altas da árvore que lhe servir de tutor, de suporte, como aqui é o caso, ela está trepando nos pés de caju. E uma coisa muito interessante que ocorre com o maracujá é que o ponto de colheita dos frutos coincide com o momento em que eles caem. Então não é preciso se preocupar em colher a planta no alto da árvore. Ela vai cair exatamente no momento em que estiver madura. Esse é o ponto de colheita do fruto. E então vejam que essa planta que está aqui, já tentando escalar o pé de uma siriguela. Então vejam que essa planta, que se desenvolveu aqui sem nenhum cuidado, tem uma produção bem interessante, como a gente vai mostrar agora. Aqui vamos fazer uma colheita. Há vários frutos caídos. Estivemos fora por alguns dias, deve ter quase uma semana que não fazemos colheita. E vamos ver o que a gente colhe aqui.
Vejam que são frutos bonitos, bem desenvolvidos, com algumas manchas externas, com alguns defeitos na casca, mas que não afetam o interior do produto, a polpa, que é o que a gente quer. Então vejam que é uma colheita bastante boa para a situação que nós temos, e ao mesmo tempo são produtos que não levaram qualquer utilização de produtos químicos, né? São produtos orgânicos que foram colhidos sem qualquer trabalho adicional. Uma coisa importante para a gente destacar é que se você deixa o maracujá subir assim num suporte muito alto, como uma árvore ou qualquer outra situação em que a planta fique muito alta, você tem dificuldade de fazer podas ou coisas do tipo. E um dos tratos culturais que ficam definitivamente impossíveis de serem realizados é a polinização artificial, a polinização manual. Não houve qualquer polinização aqui, que ficou totalmente a cargo dos insetos. O fato de que a gente não usa qualquer produto químico facilita a polinização por insetos. A polinização do maracujá é feita principalmente, o polinizador mais eficiente é a mamangava, aquela abelha grande, que parece até um besouro, e que a gente já viu muitas vezes aqui no nosso quintal. E um detalhe interessante é que a mamangava, ela se reproduz, ela é uma abelha solitária, ela se reproduz em galhos mortos, em galhos secos, em troncos de árvore seca. Então isso é muito importante em sistemas de agrofloresta, você deixa a quantidade de galhos e troncos secos que se produz, são obviamente um lugar extremamente propício para a nidificação da abelha mamangava. Ou seja, são lugares extremamente propícios para ela botar seus ovos e fazer seu ninho. Então, se você facilita a reprodução da mamangava, não utiliza produtos químicos que a afastem ou inclusive a levem à morte, então isso tudo favorece uma produção orgânica e caseira de maracujá. Como a gente já mostrou em outros vídeos, a gente sempre utiliza nossas árvores como suporte para algumas plantas de nosso interesse. Aqui nós temos o chuchu, por exemplo, que está subindo, ainda não frutificou. Nós temos carás, tanto o cará roxo quanto o cará moela. E também o maracujá. Isso a gente já mostrou no canal em outros vídeos.
Esse aqui já é um pé de maracujá que a gente plantou, né, intencionalmente. Está menos desenvolvido que aquele outro, mais jovem. Aí a gente vai fazer a colheita dele. Esse aqui nós conduzimos no muro. A gente colocou arames. Colocamos araminhos nesse muro com os ganchos, de forma a permitir que as gavinhas do maracujá se agarrassem ao muro. Esse é, portanto, um sistema mais parecido com o sistema de espaldeira vertical, que é normalmente utilizado em cultivos comerciais, embora aqui no lugar da espaldeira nós estejamos usando um muro. E aqui nós vamos ver o que nós temos de colheita após termos ficado alguns dias ausentes. Vejam que nem todos os frutos que a gente obtém dariam uma produção comercial, né? Que visa frutos mais padronizados. Mas é óbvio que o nosso objetivo aqui é ter uma alimentação saudável e não produzir para mercado. Vejam aqui que nós temos dois frutos que foram comidos, né? Vejam que esses frutos foram comidos por um bichinho que sempre aparece por aqui, que é o gambá. Nós inclusive já fizemos um vídeo falando sobre isso. A gente não se incomoda, até porque o gambá é um animal silvestre que a gente tem que respeitar e, além de tudo, ele tem outras funções aqui que inclusive são muito importantes para a gente. Agora é interessante que ele não estava comendo exatamente porque nós temos uma boa safra de manga nesse momento e ele tem comido muitas mangas, mas vemos que tem aqui um já antigo e um mais recente que foram comidos. A gente sabe porque ele faz esse furinho e bebe o conteúdo. Então vejam que nós temos aqui uma colheita bastante interessante, né? E ela não foi a primeira, já que nós fizemos colheitas anteriores e bem maiores do que essa, tá? Inclusive essa é uma colheita que extrapola muito as necessidades diárias da gente de consumo desse maracujá. O único maracujá desse de tamanho médio dá uma quantidade muito boa de suco, rende muito. E então, assim como já fizemos anteriormente, a gente deve transformar isso aqui em polpa, congelar e guardar para a gente usar durante o ano nas nossas receitas. Até porque ainda virão outras colheitas, sobretudo esse último maracujá ainda tem mais frutos para amadurecer. E antes de finalizar, uma coisa importante a ressaltar é a vida útil do maracujazeiro.
Cultivos comerciais no passado plantavam maracujá e colhiam cerca de até 3 anos. Atualmente, os cultivos comerciais têm colhido maracujá apenas por 1 ano, 1 ano e meio, e depois as plantas são arrancadas e outro cultivo é feito preferencialmente em outro lugar. E a razão disso é que cultivos adensados nas técnicas modernas são extremamente infestados por pragas e doenças e não têm vida útil muito longa. Mas o que muita gente não sabe é que o maracujazeiro é uma planta perene. Ele pode ter uma vida útil aí de até 10 anos. Então a gente tem esperança aqui de colher maracujá por muitos anos ainda. Essa é uma planta de cerca de 3 anos que vai continuar se desenvolvendo e produzindo frutos para atender às nossas necessidades. Até mais, pessoal!